Espera em Deus. Essa é uma frase que nós encontramos no Salmo 42. E esse Salmo 42 faz muito sentido para a minha vida. Ele me traz verdades onde eu lembro da soberania de Deus, onde eu lembro do controle dele, mesmo em situações difíceis. Então, na minha vida, ele tem feito muito sentido. E espero que na sua vida ele também venha a fazer muito sentido. E o Salmo 42, ele vai contar, na verdade, um poema, onde ele vai falar do coração do salmista. O que o salmista estava passando naquele momento. E naquele momento, o salmista, ele tinha um desejo muito grande de adorar a Deus no templo e não podia fazer isso porque estava preso. Os inimigos à sua volta não permitiam que ele fosse até Jerusalém, a cidade onde havia o templo de Deus, para ali ele adorar a Deus e fazer tudo aquilo que ele precisava fazer. Então aquilo afligia muito o coração dele, porque ele se sentia sozinho, ele se sentia isolado, ele se sentia abandonado. E é interessante que é muito semelhante a nós, a nossa vida. Hoje, por conta do coronavírus, a gente não consegue sair de casa mais para poder estar com os nossos irmãos, para poder adorar a Deus. A gente então tem que ficar nesse momento de isolamento, adorando à distância, vivendo em comunhão à distância. E o salmista passava muito por isso. A nossa vida é cheia de preocupações. E nós estamos lidando com isso. E com o corona, as preocupações elas vão muito além. E então com isso nós temos muito receio, nós temos medo, a ansiedade bate no nosso coração e tantas outras coisas vêm tomando o nosso coração. Só que é interessante que esse salmista, ele está passando por um momento de dificuldade e ele faz muitos questionamentos. E questionamentos esses que nós fazemos também. No Salmo 42, eu convido você a ler na sua casa ele por inteiro, você vai ver o salmista questionando a Deus, falando por que Deus que isso está acontecendo? Por que eu sofro tanto? Por que Deus que tudo que eu faço não dá certo? Por que nós estamos passando por isso? Essa é uma pergunta que nós fazemos muito, em muitos momentos. Só que é interessante que o salmista continua e ele afirma a soberania de Deus. Ele afirma o amor de Deus. Ele canta sobre esse amor. Ele reafirma esse amor. Ele prega para si mesmo sobre esse amor. Em muitos momentos de dificuldade, a gente precisa relembrar das verdades de Deus, das promessas de Deus. E é isso que o salmista faz. Ele começa a relembrar da palavra de Deus, de que ele estaria com ele até o fim dos tempos. Ele começa a lembrar das promessas de Deus, do quanto Deus fez na sua vida e para com o povo de Israel. Um cuidado para com o povo de Israel. E nós precisamos trazer de volta também essas lembranças. Lembranças que nos dão esperança. E por isso, nós vemos uma sede do salmista em buscar a Deus. Só que eu quero focar com você no versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Que eu vejo que é o ápice do capítulo. Aonde o salmista vai dizer: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louvaremos o meu Salvador, o meu Deus. E esse texto marca muito a minha vida, porque o salmista está dizendo: por que está abatida a minha alma? E essa é uma pergunta que nós fazemos diariamente. Por que nós estamos tristes? Por que nós sentimos que não temos mais esperança? Como se a vida tivesse perdida. E a gente então se perde em sentimentos e em pensamentos. Sabe, a gente então começa a ficar triste, desesperado com o futuro. O texto continua dizendo também que estamos com a nossa alma triste, abatida. Sabe, a gente se debate em pensamentos negativos e parece que a gente busca mais pensamentos negativos para ficar mais triste, para aquele momento ficar pior, para a gente chorar mais. Nós nos entristecemos. Só que é interessante que o texto vai dizer: espera em Deus. Espera em Deus. E o que é esse esperar em Deus, Arthur? Esse esperar em Deus é acalmar o coração. Esse esperar em Deus é tranquilizar os seus pensamentos, os seus sentimentos. É você alinhar o seu coração à vontade de Deus. É você relembrar das promessas de Deus. É você continuar firme, confiando de que Ele está com você. E com certeza, aguardando e agindo da maneira correta, você ainda o louvará. E como que a gente age da forma correta? A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender. Nos arrepender em muitos momentos da nossa incredulidade, da falta de fé, dos nossos pecados. Nos arrepender.
continuar orando constantemente, pedindo a Deus ajuda, força, que Ele nos console, que Ele nos direcione, relembrando as suas promessas, relembrando da sua palavra, daquilo que Ele diz sobre nós e aquilo que devemos fazer por amor a Ele. Também nós devemos lembrar daquilo que Ele já fez por nós em muitos momentos. Buscar bons conselhos, isso é muito importante nesses momentos de dificuldade. E buscar as alternativas corretas, sempre amando e obedecendo a Deus. E continuando, o texto vai dizer que ainda o louvaremos. E o que é esse louvaremos? Nós agradeceremos, nós ainda o louvaremos, pularemos de alegria, é o que o texto está querendo dizer. Sabe, então, nós vamos viver uma plenitude que encontramos em Deus. E aí, com isso, louvando ao Senhor, depois dessa situação, nós vamos entender o porquê que nós passamos por isso. Nós vamos entender o porquê que nós estamos passando por essa dificuldade. Nós vamos entender o propósito disso tudo. E é interessante que o texto vai dizer que ele diz, espera no Senhor, ou espera em Deus. E ele vai falar um pouco de quem é esse Deus. E ele vai dizer que ele é o nosso Salvador, o nosso Deus. E Salvador, o que significa? Salvador significa aquele que te salva de uma situação de risco, que te salva de um lugar de insegurança e te coloca em um lugar de segurança. E te guia e te direciona nesse lugar de segurança. Porém, qual que é o mais difícil para nós? O mais difícil é esperar. A gente é uma sociedade extremamente imediatista. A caneta da história não está nas nossas mãos. A caneta da história está nas mãos do autor da vida, aquele que escreve toda a história, aquele que tem o poder para mudar histórias. Então nós podemos confiar e caminhar em Deus, pois ainda sim o louvaremos. Então entenda que esse esperar em Deus é um exercício diário, não é algo momentâneo. Você precisa esperar e confiar em Deus no momento que você acorda, até o momento que você vai dormir. Pois a ansiedade é somente o ladrão da felicidade e ela vai te roubar a paz do hoje. Então, saiba, há 3 coisas que existem na crise. A primeira delas, essa crise tem um tempo para acabar. A segunda, essa crise nos dá novas oportunidades. E outra, a crise, ela nos ensina muitas coisas para a vida. Então nós precisamos continuar em frente. Este momento é passageiro. Essa tribulação, ela é momentânea. Essa tempestade tem prazo de validade. E nós vamos passar por isso, aprendendo, entendendo e com certeza louvando a Deus por tudo isso. Até porque, depois da tempestade, sempre vem o arco-íris. E nós vamos ficar maravilhados com aquilo que Deus tem para fazer. Então eu te convido a continuar em frente, a não desistir, a confiar no Senhor, mesmo sem entender, mas logo lá na frente ainda o louvaremos. Você pode estar passando por muitas coisas, mas recentemente em uma conversa com o Thiago, e essa conversa foi muito determinante para mim, ele falou uma frase da Elisabeth Elliot, que me marcou profundamente, que diz o seguinte: nos mais profundos sofrimentos é onde Deus nos ensina as mais profundas lições. E complementando, recentemente assistindo uma série chamada Touch, o ator principal ele disse algo muito interessante. Algo ruim pode te acontecer, mas pode acontecer para que algo maior e melhor aconteça. Não devemos olhar as circunstâncias pela lente dos sentimentos, mas precisamos olhar todas as circunstâncias pela lente da fé. Por isso eu convido você a esperar no Senhor, porque esperando no Senhor, você vai ser preenchido de tudo aquilo que você precisa. E nós temos a certeza de que Ele está conosco. E este é o nosso maior tesouro. Tesouro que não está mais escondido, mas foi revelado e entregue a nós, na pessoa de Jesus. E nós podemos confiar de que Ele estará conosco todos os dias. Então, eu te convido a, nesse tempo presente, a firmar os seus pensamentos e firmar o seu coração, olhando para Cristo. Olhar para Deus acima de tudo, esperando em Deus, porque ainda nós o louvaremos. Então, fique com essa palavra e Deus te abençoe.